noite, queridos, graça e paz de Jesus, amém? Nós estamos aqui nesta noite para adorar, exaltar e glorificar aquele que é o nosso Deus, Rei dos reis, Senhor dos senhores, o Deus de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Eu quero começar esta noite lendo a bênção araônica. Geralmente nós falamos da bênção araônica no final do culto. Hoje eu quero começar o culto dizendo, porque hoje eu quero falar de algo muito importante. O que faz Deus sorrir? Eu e você fomos criados para a honra, para a glória, para o louvor, para a adoração de Deus. E uma das formas de nós agradarmos o coração de Deus é fazermos Deus sorrir. E é interessante que na bênção araônica, que está registrada no livro de Números, capítulo 6, a partir do verso 22, Deus manda Moisés abençoar o povo, e Deus diz assim: o Eterno disse ao Moisés: Moisés, diga a Arão, e diga aos filhos do Arão: eis como vocês deverão abençoar o povo de Israel. A forma de abençoar o povo de Israel era essa, que Deus estava dizendo: diga isto a eles, que o Senhor abençoe e guarde vocês, que o Eterno sorria para vocês e presenteie vocês, que o Eterno olhe para vocês bem nos olhos e os faça prosperar. Ao fazê-lo, eles porão o meu nome sobre o povo de Israel, e eu darei confirmação abençoando-os. Que o Senhor sorri para você e presenteie você. Esta é a bênção do Senhor, que o Senhor mandou que o povo, que o sacerdote Arão e os sacerdotes filhos dele, e abençoasse o povo de Israel. Querido, hoje nós temos umas pessoas, alguns pouco se lixam para Deus, outros escarnecem de Deus, outros zombam, outros agem como se Deus não existisse, como se Deus fosse um Zé Ninguém, um qualquer. Mas a palavra de Deus diz que Deus é o Criador, é o sustentador, é o mantenedor de tudo, de todos, de tudo que existe, tudo que acontece, existe para o louvor da glória do nome dele. Mas esse Deus, ele quer ter um relacionamento de amor comigo, esse Deus quer ter um relacionamento de amor com você, esse Deus quer nos abençoar, esse Deus quer nos guardar, esse Deus quer sorrir para nós, e esse Deus quer nos presentear, esse Deus quer nos olhar no olho e quer nos fazer prosperar. Querido, o nome disso é relacionamento de amor. E é por isso que nós podemos cantar: és tu a única razão da minha adoração, ó Jesus, és tu a única esperança que eu anelo ter, ó Jesus, e é por isso, confiei em ti, fui ajudado, e tua salvação tem me alegrado, amém? Vamos ficar em pé, vamos cantar, vamos celebrar a Jesus. Esperança que até o ter, ó Jesus.
Senhor Deus, nós te agradecemos, Pai, e nós queremos te louvar, queremos te adorar, queremos te exaltar, e queremos te glorificar, e queremos fazer isso em todo o tempo, porque a tua salvação tem nos alegrado, o Senhor nos tem animado, o Senhor tem sido Deus presente, socorro bem presente no tempo da angústia, Senhor Deus, e por isso nós queremos te exaltar em nome de Jesus, e queremos, Pai, confessar ao Senhor, que nós queremos viver sempre perto de Ti, porque nós sabemos da Tua existência, sabemos que o Senhor é Deus real, é Deus fiel, e a Tua verdade dura para todo sempre. Nós oramos em nome de Jesus, amém. Quero viver perto de Ti, sei que és real e vives em mim. Quero ouvir anjos cantar em uma só voz, aleluia. Santo, Santo, poderoso, o grande eu sou, que é digno, não há outro, poderoso, o grande eu sou.
o grande eu sou, para a honra e glória de Deus Pai. Querida, a palavra de Deus diz, Jesus diz que nós seremos amigos de Deus se nós fizermos aquilo que Ele manda, né? Nós seremos discípulos de Jesus se nós obedecermos, nós seremos amigos dele se nós obedecermos, né? Jesus nos chama para um relacionamento, e todo relacionamento que Ele nos chama, Jesus quer de nós que nós obedeçamos a Deus, sem questionar, ainda que tudo pareça impossível, ainda que pareça que não dá, não há lógica. E é interessante que a vida cristã não é, você não obedece a Deus porque tem lógica, você obedece a Deus porque Deus manda, Ele sabe o que está fazendo, Ele sabe de todas as coisas, e aí nós, como amigo de Deus, obedecemos. E é por isso que nós podemos cantar: Cristo, meu amigo, meu Senhor e Salvador. Ele é o único, querido, que pode enxugar de todo o rosto toda lágrima e nos chamar para perto de si, um relacionamento de amor. Meu chorar cessará no céu junto a ti, meu Jesus, e tirará a dor, me levará pra perto, onde não terei mais pranto, e tirará a dor, me levará pra perto, onde não terei mais pranto. Oh,
mesmo que seja dor, que me una a ti. Querido, que essa seja a verdade para mim, para você, para toda a igreja de Jesus. Que nós possamos estar mais perto de Jesus, mesmo que seja a dor que nos una a Ele. Há um dito popular que diz que quem não vem a Jesus pelo amor, vem pela dor. Isso é mentira. Quem não vem a Jesus pelo amor, não vem de jeito nenhum. Mas a grande questão é que, na caminhada com Jesus, no seguir a Jesus, há momentos de dor, há momentos difíceis, há momentos dolorosos, mas esses momentos não é para nos separar de Deus, mas é para nos trazer para perto, é para nos conectarmos a Jesus, e é por isso que nós podemos sempre, em todo tempo, em todo momento, alegrar, festejar, celebrar e agradecer a Deus por tudo o que Ele tem feito, por tudo o que Ele ainda vai fazer. Promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu João, vem orar, agradecer a Deus por
quem Ele é, por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Senhor Deus Pai, primeiramente agradeço por estarmos reunidos aqui na Tua casa de oração mais uma vez, mais um dia, Senhor. Agradeço por todas as pessoas que teve a disposição de vir à Tua casa, Senhor, te honrar e te louvar, Senhor. O Senhor é merecedor de toda a honra e de toda a glória, Senhor. Somos servos Seus unicamente para Te servir e Te honrar, Senhor, nada mais que isso, Senhor. Fomos feitos para somente honrar a Ti, Senhor, e esperar de Ti tudo o que é feito na nossa vida. Não somos capazes de fazer nada, Senhor, só depende do Senhor. E eu agradeço por isso. Em nome de Jesus, amém. Amém. A palavra de Deus diz que o plano de salvação de Deus existe para mim e para você desde antes da fundação do mundo. É muito interessante que algumas pessoas dizem que o homem surpreendeu Deus quando pegou Deus de surpresa, e aí então Deus se decepcionou e falou: olha, e agora, o que nós vamos fazer, né? Mas a palavra de Deus diz que não, desde antes da fundação do mundo, Cristo, o Cordeiro de Deus, o Cordeiro Pascal, já havia sido morto como plano, o único, não é um dos planos de Deus, é o único plano de Deus para salvar a mim, a você, a igreja e a todo o ser humano perdido. E é por isso que nós vamos cantar. Antes de eu falar, tu cantavas sobre mim, e tu tens sido bom, mas tão bom para mim, porque a palavra de Deus diz que Deus é bom o tempo todo Deus é bom, o seu amor se renova todas as manhãs, e o seu amor dura para sempre, amém? Se você crê nisso, você pode aplaudir a Jesus, porque Ele é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor. Sopraste tua vida em mim, tu tens sido tão bom pra mim. Impressionante, infinito, ousado amor de Deus, oh, que deixas 99
destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as novelas enorme só pra me encontrar. Posso encontrá-lo, merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Amém? Louvado seja esse Deus, digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. O Deus que não precisava nos criar, o Deus que não precisava de nós, mas Ele decidiu nos criar, nos formar num ato de amor, e quer ter um relacionamento de amor comigo e com você, para a honra e glória do nome dEle. Pode se sentar. Seguindo nossa série de mensagem sobre vivendo uma vida com propósitos, nós estamos falando do primeiro propósito, que é: você foi planejado para agradar a Deus. Você não nasceu por acaso, você não está aqui por um acaso, né? Semana passada me insultaram para dizer, né, que eu vou repetir: você não é fruto de uma camisinha furada, você é projeto de Deus, você é plano de Deus, você foi planejado por Deus para agradar a Deus. E hoje nós vamos falar sobre o que é que faz Deus sorrir. O que faz Deus sorrir? Nós vimos que quando Deus dá ali a Moisés a bênção de Arão, a qual o Arão e seus filhos deveriam abençoar toda a comunidade de Israel, Deus fala que o Senhor sorria para você, que o Senhor sorria para você. Isso significa que Deus sorri. Semana passada nós vimos várias expressões do sentimento de Deus. Deus se ira, Deus tem ciúmes, Deus sorri, Deus caçoa, Deus zomba, Deus escarnece. Nós vimos tudo isso, a Bíblia nos tratando, mas hoje nós vamos falar desse sorriso de alegria, e esse sorriso aqui não é um sorriso zombeteiro, nem zombateiro, é um sorriso de alegria de Deus, um sorriso de contentamento. E o Salmo 119, verso 135, na tradução da Bíblia, a mensagem diz assim:
sorri para o teu servo e ensina-me o modo correto de viver. O salmista está pedindo a Deus: Deus, olha para mim e sorri para mim, ou seja, mostra para mim que o Senhor tem contentamento comigo, em mim, e me mostra o modo correto de viver, me ensina como viver corretamente, para que com o meu viver corretamente, eu possa lhe devolver alegria sobre medida. Querido, o sorriso de Deus é o objetivo da sua vida. Você não foi criado para ser bem-sucedido, você não foi criado para ter sucesso, você não foi criado para ser feliz. Algumas pessoas dizem: eu fui criado para ser feliz. Não, você não foi criado para ser feliz. Você não foi criado para arrasar, você não foi criado para arrebentar a boca do balão, você foi criado para o sorriso de Deus. O sorriso de Deus é o objetivo da sua vida. Preste bem atenção no que eu estou dizendo. Eu não estou dizendo que o sorriso de Deus deve ser o objetivo da sua vida, eu estou dizendo que o sorriso de Deus é o objetivo da sua vida. Agora, queridos, uma vez que agradar a Deus, esse é o nosso primeiro propósito de vida, é o nosso primeiro objetivo, então, qual é a tarefa mais importante que eu e você devemos nos empenhar para desenvolver, para descobrir? Deve ser como é que nós devemos fazer isso, ou como é que nós podemos fazer isso, como é que nós podemos agradar a Deus. Palavra de Deus, Paulo, escrevendo à igreja de Éfeso, Efésios capítulo 5, verso 10, Paulo diz assim para aquela igreja: descubram o que agrada a Deus e comecem a praticar. Procure descobrir o que agrada a Deus. Não é descobrir o que você pode fazer para ser mais feliz, não é o que você pode descobrir para ser uma pessoa mais realizada, mais de bem com a vida. É procure descobrir o que agrada a Deus e comece a praticar já. À medida que você vai descobrindo, você vai praticando. Querido, quando nós olhamos para a Bíblia e nós dizemos que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática, nós dizemos que na Bíblia tem tudo o que nós precisamos para um viver correto, santo, digno. Tem exemplos, tem princípios, tem modelos para que nós possamos seguir. E quando nós olhamos para a Bíblia, nós encontramos um exemplo de alguém, de um homem que verdadeiramente agradou a Deus. E nós podemos aprender muito com esse homem. E a pergunta é: você sabe quem é esse homem? Quem tem uma vaga ideia de quem é esse homem? O grupo de louvor sabe, né? Eu coloquei lá no link. Sem ser do grupo de louvor, quem sabe? Tem ideia, Lenita, quem é esse homem? Jesus. É uma boa, mas não é. Quem é? Davi. Muito legal, mas também não é. Márcia. Deus? Deus é legal também, mas não é Deus. Deus fez Deus sorrir. Essa é boa, mas não é Deus. Kelly. Tinha falado Deus também, né? Rayane. Deus? Quem? Jó. Boa pedida, mas não é. Sinal que você também não leu o negócio aqui, né? Então vamos lá. Já esgotou tudo? Abraão também não é. Querido, a pessoa que agradou a Deus, que fez Deus sorrir, que fez Deus ficar felicíssimo da vida. E eu vou te dizer, mas eu vou falar isso no meio da pregação, mas eu vou falar aqui. Você sabia que eu e você, nós só estamos aqui hoje, nós só estamos vivos hoje, porque este homem existiu e fez Deus sorrir. Ele encheu o coração de Deus de alegria, senão nós estaríamos mortinhos assim, ou mortos não, senão a gente nem teria vindo à existência. E aí, descobriu? Adão, não é Adão. Quem que falou? Noé. Por que você chutou Noé? Você ouviu, né?
Ah, você lembrou da história. Queridos, Noé, na época de Noé, o mundo era igual ao mundo que nós estamos vivendo hoje. A Bíblia diz que na época de Noé, o mundo estava moralmente arruinado. Diz que todas as pessoas que viviam ali, toda a humanidade, eles viviam para a própria satisfação, para satisfazerem os seus próprios desejos pessoais, naturais, egoístas, mas ninguém ali vivia para agradar a Deus. Mas no meio daquela geração, Deus, ele olhando, e é interessante que a Bíblia diz, Jesus falou para a mulher samaritana assim: o meu pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Lá em Ezequiel, a palavra de Deus diz que Deus procura um homem que se coloque na brecha entre Deus e o homem. Ou seja, a palavra de Deus nos diz que Deus está à procura de adoradores, Deus está à procura de pessoas no meio desse monte de gente, de alguém que o adore, que busque, que invoque, alguém que faça Deus sorrir. É interessante que quando Deus está indo lá em Sodoma e Gomorra, para destruir Sodoma e Gomorra, e o Abraão, ele fala: Deus, mas o Senhor vai destruir, mas se tiver 50 pessoas lá, Deus fala assim: não, mas se tiver 50 pessoas, eu não vou destruir. Ah, mas e se tiver 40? Não, se tiver 40 também não. E se tiver 10? Não, se tiver 10 também eu não vou destruir. Mas interessante que só tinha Ló. E então Deus destruiu, tirou Ló e destruiu a cidade. Mas aqui, nesse momento, Deus, no meio de toda aquela geração corrupta, perversa, moralmente arruinada, Deus, ele olha e ele consegue achar um homem, Noé. Enquanto Deus está procurando ali, a palavra de Deus diz que Deus se arrepende de ter feito o homem. Deus ficou tão indignado com a raça humana, que Deus chegou ao ponto de pensar em extinguir e acabar com tudo, com toda a humanidade. Mas Deus viu um homem que o fez sorrir. E a Bíblia diz assim, Gênesis capítulo 6, verso 8, que Noé dava alegria ao Senhor. No meio de uma geração totalmente corrupta, totalmente perversa, totalmente arruinada, Deus encontra um homem que dava alegria ao Senhor. E Deus disse, né, isso não está na Bíblia, mas se tivesse na Bíblia, né, é como se Deus descesse ali e falasse assim: olha, imagina Deus lá no céu, né, olhando para a terra, e aí ele chama Jesus, o Espírito Santo, chama os anjos ali e fala assim: pessoal, aí ó, ali está o cara, hein, esse Noé é o cara, esse sujeito me agrada. Se há motivo para olhar para a terra e dar risada, sorrir, ficar feliz, é esse cara que me dá esse motivo. Então Deus toma uma decisão. Deus fala: eu vou começar tudo de novo, vou fazer tudo novo, e vou começar por ele, vou começar com a família dele. É por isso, querido, que eu e você, nós estamos aqui hoje, nós estamos vivos para poder contar essa história, porque Noé, no meio daquela geração, fez Deus sorrir, encheu Deus de alegria. E é por isso, querido, que nós vamos observar na vida de Noé, o que é que Noé fez para deixar Deus sorrir, e nós vamos querer aprender de Noé 5 lições, 5 atos de adoração que fazem Deus sorrir. O primeiro ato de adoração que faz Deus sorrir: Deus sorri quando nós amamos a Deus acima de qualquer coisa.
Quando nós amamos a Deus acima de qualquer coisa, colocamos Deus em primeiro lugar, amamos a Deus mais do que a nós mesmos, amamos a Deus mais do que o nosso emprego, mais do que a nossa família, mais do que nossos filhos, mais do que nosso cônjuge, mais do que pai, mais do que mãe, Deus sorri com esse ato. A palavra de Deus diz que Noé amava a Deus mais do que qualquer outra coisa que existisse no mundo. Mesmo quando ninguém naquela geração amava a Deus, Noé amava a Deus mais que tudo. E a Bíblia diz assim, ainda em Gênesis 9, parte B do versículo, que Noé seguia a Deus constantemente e experimentava um íntimo relacionamento com Deus. Pensa numa comunidade, numa geração que ninguém queria Deus. Noé andava e seguia a Deus constantemente e experimentava um relacionamento íntimo com Deus. Querido, o que Deus mais deseja de mim, o que Deus mais deseja de você, o que Deus mais deseja da sua igreja, o que Deus mais deseja da sua comunidade, é relacionamento. Deus não quer que você fique com papagaiada, Deus não quer que você desenvolva rituais. Hoje é tão comum desenvolver aí rituais, ou ressuscitar rituais que a Bíblia já sepultou, já extinguiu, já acabou. Alguns ficam buscando, trazendo esses rituais, achando que isso vai encantar, vai agradar Deus. O nosso Criador, queridos, Ele quer que nós sejamos companheiros dEle. Jesus quer que nós sejamos amigos. É por isso que nós cantamos: Cristo, meu amigo, meu Senhor, Salvador. É isso que Cristo quer, é isso que Deus quer. Ele é Senhor, Senhor absoluto, só que Ele quer ser o seu Senhor. E para Ele ser o seu Senhor, Ele não quer só mandar em você, Ele quer ser seu amigo, seu Salvador. Ele quer ser seu companheiro, Ele quer andar com você todos os dias da sua vida, até que você e eu cheguemos às moradas celestiais. Deus criou você, querido, para amar você. Deus te criou num ato de amor. Deus não precisava nos ter criado, mas Ele nos criou num ato de amor. Então, esse Deus de amor, que nos criou num ato de amor, para nos amar, esse Deus quer e deseja que nós o amemos também. Deus diz, lá em Oséias, no capítulo 6, eu não quero sacrifício. Deus não quer sacrifício. Ele diz: eu quero amor. Eu não tenho interesse nas suas ofertas. O que eu quero é que vocês me conheçam. Ou seja, o que Deus quer é que nós nos relacionemos com Ele. Querido, Deus te ama de maneira tão profunda, que Ele deseja que você também o ame na mesma profundidade, na mesma intensidade. Deus anseia que você o conheça. Deus anseia que você use seu tempo para ficar com Ele, para andar com Ele, para ficar do lado dEle, para viver para Ele. É por isso, querido, que nós devemos nos empenhar em aprender, em prosseguir, em amar a Deus e ser amado por Deus. Querido, Deus quer que você perceba, que você sinta, que você entenda, que você vivencie, experimente o amor dEle para com você. Querido, nada, absolutamente nada é mais importante na nossa vida do que isso.
Isso é tão importante que Jesus disse o seguinte: o mais importante de todos os mandamentos. Havia ali N mandamentos que o povo judeu colocava, que os mestres da lei colocavam. E Jesus falou: o mais importante de todos os mandamentos é: ame o Senhor, o seu Deus. E ele fala: cara, mas ame a Deus com toda a sua vida, ame a Deus de todo o seu coração, ame a Deus de toda a sua alma, ame a Deus de todo o seu entendimento. E Jesus falou: esse é o primeiro, é o maior e é o mais importante de todos os mandamentos. Deus sorri quando nós o amamos acima de qualquer coisa. Segunda razão que Noé fez com que Deus sorrisse: Deus sorri quando nós confiamos nele completamente. Nós havemos de convir que no mundo que nós vivemos, tudo se explicando, tentando se definir pela lógica, nós ouvimos algumas coisas, ouvimos uma mensagem, ouvimos uma pregação, e aí nós queremos pensar se isso é razoável ou não, se dá para aceitar ou não, dá para encarar esse negócio ou não. E aí nós falamos: ah, não, mas isso aí não dá. Ah, essa aí é indigesto. A palavra de Deus diz que Noé agradou a Deus, devido ao fato de Noé ter confiado totalmente e absolutamente em Deus, mesmo quando Deus deu uma ordem para ele que não fez o menor sentido. A palavra de Deus diz assim, em Hebreus, no capítulo 11, no verso 7, falando dos heróis da fé, mas falando especificamente do Moisés, a Bíblia diz assim: pela fé, não foi pela lógica, não foi pela inteligência, não foi por olhar as circunstâncias e falar: ah, eu acho que isso é o melhor caminho. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz assim: pela fé, o Noé construiu um barco na terra seca, num lugar que não tinha água, um lugar que não tinha rio, um lugar que não chovia, um lugar que nada. Deus falou para ele: constrói um barco. E o Noé construiu um barco. Simples assim. Ele fala assim: ele havia sido avisado de algo que ele não podia ver, e ele agiu apenas com base naquilo que foi dito a ele. Interessante que o final do versículo diz assim: como consequência, Noé tornou-se íntimo de Deus. Noé, imagina os caras falando: esse cara é louco, esse Noé é chapado. Cristo já imaginou? Deus chega lá para Noé, né? E Deus chega ali, aproxima de Noé, fala: então, Noé, tendo aqui a Bíblia falou, né, que Noé era íntimo de Deus. E geralmente quem é íntimo conversa de uma maneira mais abrangente, né? Acho que Deus não chegou falando em deuses. Tem essa linguagem, deuses? Deve ter, né? Deus, divinez, né? Deus não chegou para Moisés assim, para Noé assim, com divinez, né? Deus chegou ali para Moisés conversando, com Noé, né? Conversando com Noé, de boa, numa linguagem que Noé entendia, né? Não sei se tinha gíria naquela época ou não, mas Deus chega para Noé e fala assim: então, Noé, hoje está punk, mano. E aí o Noé fala: mas o que está pegando aí, Deus, né? E aí Deus fala: então, é que eu estou decepcionado com o ser humano, rapaz. Eu estou aqui, mas ó, todo mundo, ninguém está querendo me buscar, ninguém pensa em mim, cada um aí
faz o que quer, né? A Bíblia diz, naquela época, né, se você for no texto bíblico, diz assim, que os homens e as mulheres se davam em casamento uns com os outros, quer dizer, os caras queriam expor, né, meu? Os caras não estavam nem aí. É diferente do mundo que nós estamos vivendo hoje. E aí imagina Deus conversando lá com a intimidade com Noé, falando, então Noé, olha, Noé, a única coisa que me deixa feliz, tanto que nós estamos aqui trocando essa ideia, Noé, é que quando eu olho para você, eu começo a sorrir. Noé, você é o cara, Noé, eu estou tão satisfeito com você, que com a sua vida, que, Noé, sabe o que eu estou pensando em fazer? Acho que eu vou fazer o seguinte, eu vou mandar uma chuva aqui, uma chuva forte, assim, vai chover pacas, Noé, e aí vai inundar tudo, e aí vai matar tudo, e vão começar tudo de novo, e vou poupar só você e sua família, vou começar tudo de novo, só com você e sua família. Está dentro ou está fora, Noé? E Noé, brother de Deus, falou, não, estou dentro. Deus falou, então tá bom, então já que você está dentro, então nós vamos começar esse projeto hoje, e você vai começar a construir um barco, não é? Mas você vai construir um barcão mesmo, né? Se fosse hoje, Deus ia falar para ele, você vai construir um transatlântico, mas ele não sabia que era isso, ele falou, vai fazer um barco mesmo, grande, hein? E Deus deu as medidas para ele lá, e falou, ó, e nesse barco vai entrar você, vai entrar os animais, né? E depois nós vamos salvar tudo isso aí, a gente começa tudo de novo, topo, beleza. E Noé começou. É legal essa história? É legal ou não é? É. Você faria isso que Noé fez? Sim ou não? Você faria uma ova. Faria nada, sabe por quê? Essa história aqui não tinha pé nem cabeça. Sabe por quê? O Deus chega para ele e fala assim, cara, eu vou mandar uma forte chuva, que eu vou inundar tudo. Aí o Noé fala, bom, primeiro, o que é chuva? Nunca tinha chovido? Vou mandar chuva? O que os caras estão falando? Vou inundar. Você vai fazer um barco gigante, barco? Mas... cara, o que é isso? O que Deus está falando? Chuva, inundação, barco, e depois falando de guardar animal dentro do barco, do tipo assim, Deus conhece leão? Será que ele sabe que é leão? Aquele bicho lá que está loiro, vai assim, né? Será que ele sabe que é para colocar todo mundo dentro de um barco, e eu e minha família? Você consegue entender que tudo que Deus falou para Noé, se Noé parasse para pensar, era insano? Quem em sã consciência faria o que entraria num projeto desse? Por que muita gente não obedece a Deus? Porque parece insano, parece que Deus não sabe o que está fazendo, parece que tudo que Deus está mandando a gente fazer, a gente vai se ferrar. Deus fala assim, larga teu pai, larga tua mãe, quem ama mais ou a tua família do que a mim, não é digno de mim. A gente fala, rapaz, mas que absurdo. A palavra de Deus diz que Noé, ele não reclamou, Noé não questionou, Noé não apresentou desculpas, Noé não deu justificativa, Noé simplesmente confiou inteiramente em Deus, e essa atitude encheu Deus de alegria e fez Deus sorrir. Querido, confiar em Deus inteiramente significa crer que Ele sabe o que é melhor para a sua vida. Confiar em Deus inteiramente significa esperar em Deus, que Deus vai cumprir todas as suas promessas, Deus vai te ajudar nos seus problemas, e Deus vai fazer o impossível quando for necessário que o impossível aconteça, para que aconteça aquilo que Ele falou que vai fazer na sua vida. Deus é Deus do impossível.
Querido, mas Deus vai fazer o impossível na sua vida acontecer, para que você obedeça a Ele em todas as circunstâncias. Deus não vai fazer o impossível para você continuar sendo um canalha. Esquece isso. Deus tem propósito para você, e o seu propósito para que você foi criado, foi para o louvor e a glória de Deus, e para fazer Deus sorrir. Querido, a palavra de Deus diz assim: o que agrada a Deus não são cavalos fortes, o que agrada a Deus não são soldados corajosos, o que agrada a Deus são pessoas que temem a Deus e que põem as suas esperanças pessoais no amor de Deus. Tem gente que acha que se ele fizer qualquer falcatrua, aí depois ele dá o dízimo na igreja, Deus vai ficar feliz com ele. Doce ilusão, ou pecaminosa ilusão, acho que é melhor, né? Deus se agrada de pessoas que o temem e que põem a sua esperança no seu amor. Querido, quando nós olhamos essa história de Noé, isso parece absurdo, só isso que nós vimos aqui. Noé fazer um barco no deserto, num lugar que não tinha, eu estou falando deserto, tá? Não sei se era deserto, mas fazer um barco num lugar que não tinha água, não tinha rio. E aí Noé, depois pensando assim, tá bom, eu faço esse barco. Primeiro, eu estou a centenas de quilômetros de distância do primeiro rio navegável, se é que ele sabia que é esse tal de navegável. Ele falou, como que eu vou levar esse barco até lá? E depois que eu colocar esse barco na água, quem que vai pilotar esse negócio? Você entende que ele não tinha noção de nada, não tinha conhecimento de nada, e ele está entrando no escuro para fazer algo totalmente inusitado e deslocado. Não tinha parafusadeira. Como será que ele martelou os pregos lá? Não sabe. Como que será que ele fez prego para martelar aquele negócio? Olha que loucura que é isso. Querido, mas sabe que outra coisa insana é que Noé investiu, gastou, demorou 120 anos construindo aquele barco. Imagina as mulheres que ficam aí, ó, o marido deixa o carro na garagem, ela fala assim, tira esse carro aqui, tira lavar, não sei o quê, né, João? Pode nem brincar na garagem, lá que a mulher quer limpar, lá em casa põe carro, tira a moto, não sei o quê, moto vira varal, e não sei o quê, porque incomoda. E aí o povo sabendo que Deus havia mandado ele fazer a arca, que o mundo ia acabar em água, durou 120 anos para fazer a água, quem que ia acreditar nele? Durou 120 anos, quem ia acreditar no cara? Imagina a mulher dele todo dia, acorda de manhã, sem para pôr roupa no varal, dá de cara com um barcão lá. Imagina, hein? Se a mulher dele fosse tipo Suzana, tipo Márcia, essa porcaria aqui! Olha lá, tira esse estrupiço daqui, não é? Né? Imagina, 120 anos! 120 anos, querido! Imagina os amigos de Noé. Será que sobrou amigo para Noé? Os caras falaram assim, você conhece aquele cara lá, o do barco? Aquele que pensa que escuta Deus? Imagina, quem queria ser amigo desse cara? Você não conhece ele não? Eu não, eu só ouvi falar. Passei lá outro dia e vi o barco lá, mas nem sei quem é não. Imagina, eu acho que ninguém queria. Imagina os filhos do Noé na escola. Os caras chegam na escola, o professor fala assim, filho do barco. Imagina os caras pagando mico, meu. Você tem noção do que é isso, querido? Eu estou assim, contando uma história, né, bem mirabolante, para você entender o que Noé passou. O que a família de Noé passou. Querido,
ano após ano, Noé fazendo barco. Eu acho que todo dia à tarde ele fazia o barco durante o dia, e à tarde ele olhava para o céu assim, nada de chuva. Ele falava assim, aliás, né? Será que Noé sabia que a chuva caía do céu? É outra coisa interessante. Não chovia, ele não sabia que era chuva. Como ele vai saber? De onde que vem esse negócio? De onde que vem inundação? E Noé olhava, e todo dia, 120 anos, nada mudou, nada aconteceu. Querido, quais são as áreas da sua vida que você não entende nada, não sabe o que está acontecendo, não há lógica, não há explicação, mas que você precisa confiar em Deus inteiramente? Quais são as áreas da sua vida? Com certeza você tem uma área da sua vida que Deus quer se agradar de você, Deus quer sorrir em você, mas você precisa aprender a confiar. Confiar em Deus, querido, é um ato de adoração. E sabe por que eu estou dizendo tudo isso? Para citar para você Hebreus 11:6, um texto muito legal que nós gostamos de falar sempre. Sem fé, quer ver? Vocês vão completar. Sem fé é. Agora você escutou a história de Noé. Você tem fé? Peguei! Peguei ou não peguei? Sem fé é impossível agradar a Deus. É por isso que Noé encheu o coração de Deus de alegria. Porque Noé falou, cara, eu não entendo nada, não sei de nada, não sei o que é chuva, não sei o que é barco, não sei o que é inundação, não sei de onde esse negócio vem, não sei o que é navegar, não sei nada. E tenho medo de leão. Mas se Deus falou que eu vou viver com leão, então eu vou viver com leão e vou fazer esse barco. Simples assim. Sem fé é impossível agradar a Deus. Terceira coisa, terceiro ato. Deus sorri quando nós obedecemos a Ele de maneira incondicional. Muitas vezes nós queremos obedecer a Deus assim: olha Deus, eu vou na igreja, mas se o Senhor curar o meu filho, eu vou na igreja se o meu marido voltar, eu vou na igreja se o meu boleto for pago, eu vou na igreja se o gás durar mais, eu vou na igreja se, eu faço se. Deus falou, incondicional. Esse negócio de si, não. Nada de si. Imagina, querido, salvar todos os animais do mundo. Um casal, um casal de exemplar de cada animal, de morrer afogado. Imagina, Noé, 120 anos, construindo barco e cuidando da logística para acomodar aqueles animais. 120 anos. E a mulher dele reclamando porque o barco estava no quintal da casa. E os filhos falando, ô pai, pelo amor de Deus, hein, hoje fui zoado de novo. Pensou? 120 anos, cara. E Moisés lá. Moisés não estava lá não. O Noé estava lá, sem o Moisés, né? Mandando ver. Querido, tudo que Noé tinha, sabe o que era? Eram só as instruções que Deus tinha dado para ele. Deus deu para Noé instruções detalhadas quanto ao tamanho da arca, quanto à forma que ele tinha que fazer a arca, quanto aos materiais que ele tinha que usar na arca. Deus deu orientações a respeito da quantidade dos animais, dos tipos de animais que ele deveria colocar a bordo. Cara, era muita informação. Sabe o que é legal? Ele não tinha um tablet, ele não tinha um computador, ele não tinha Excel para guardar as informações. Ele tinha que ter relacionamento íntimo com Deus, para Deus lembrar ele. Ele falava, ô Deus, como que é mesmo? Eu esqueci aquele negócio lá. Aí Deus falava, não, aquilo você vai fazer assim, né? Aí ele estava fazendo lá, oh Deus, eu estava prestando atenção em outra coisa, como que é mesmo? Aí Deus falava de novo, repetia, ele tinha que ter relacionamento com Deus, para lembrar o que estava acontecendo ali, como fazer.
Interessante, querido, que a Bíblia, tanto em Hebreus, capítulo 11, lá no verso 7, quanto em Gênesis, capítulo 6, verso 22, vai estar registrado assim, sobre o comportamento de Noé. Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado. Querido, a obediência de Noé foi rigorosa. Noé não deixou nenhuma das instruções de Deus de lado. Noé fez tudo como Deus mandou, no tempo que Deus mandou, do jeito que Deus mandou, e o resultado foi que a obediência de Moisés causou um impacto mundial. Quem crê nisso, fala amém. Quem crê nisso, fala amém. 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 Querido, porque se ele não tivesse causado um impacto mundial, eu e você não estaríamos aqui. Você entendeu o que é causar impacto mundial? O que causa impacto mundial é obedecer a Deus. Tremendão isso aqui. Fala aí, Helenita. Sim ou não? Com certeza, né? Isso é tremendo, querido. Obedecer a Deus. A pergunta é, a questão é, Noé obedeceu a Deus de maneira incondicional. Noé não tentou enrolar. Noé não falou assim, Deus, eu vou orar sobre esse assunto. Geralmente quando a gente quer dar um migué em Deus, a gente fala, eu vou orar sobre esse assunto, né? Deus já falou, já está claro, você já sabe o que é. Deus falou assim, aquele que tem os meus mandamentos e obedece, esse é o que me ama. Não é isso. Então se você tem um mandamento, você faz o quê? Obedece. Mas aí você quer dar um migué em Deus, o que você fala? Eu vou orar sobre o assunto. Parece santo esse negócio, não parece? Não parece? Orar sobre o assunto? Um pouco cínico, né? Mas sabe por que parece um pouco cínico? É porque quando eu sei o que eu tenho que fazer e não faço, isso significa desobediência. Quando Deus fala para mim, faz tal coisa, eu falo, eu vou orar sobre o assunto, isso significa que eu estou desobedecendo, eu estou tentando dar um migué, estou tentando enganar, estou tentando enrolar, estou tentando ganhar tempo, isso se chama desobediência. E você? Você tem obedecido a Deus sem objeção? Você tem obedecido a Deus sem restrição? Ou você está tentando embromar Deus? Se você está tentando enrolar Deus, querido, eu tenho que dizer para você que você está sendo desobediente, e a desobediência evidencia que você não ama a Deus. Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia. Querido, saiba que Deus não precisa te dar explicação, Deus não precisa te dar satisfação, Deus não precisa apresentar para você os motivos que Ele tem para pedir para você, ou para mandar você fazer alguma coisa. A grande verdade é que quando Deus manda fazer alguma coisa, ainda que você não entenda, a compreensão sua sobre o ato pode esperar, mas a obediência não pode esperar, você tem que fazer imediatamente. Se você quiser aprender sobre Deus, obedeça a Deus. É a obediência que liberta, que expande a nossa compreensão. Querido, muitas vezes nós queremos obedecer a Deus de maneira parcial. Nós queremos escolher o que nós queremos obedecer. Nós queremos escolher as ordens. Nós obedecemos as ordens que nós achamos legais, nós rejeitamos aquelas que nós achamos que são abusivas, que são autoritárias, que são absurdas, que são difíceis, que são custosas, que são impopulares. Mas obediência parcial também é desobediência. Deus quer obediência total e incondicional. E mais, Deus quer que você obedeça com entusiasmo, com alegria. A
palavra de Deus diz assim: obedeçam a Ele de coração alegre. Salmo 100, verso 2. Salmo 119, verso 33. Ensina-me, Senhor, a cumprir as tuas ordens escritas, então eu te obedecerei até o fim da minha vida. Tiago, ele diz assim, Tiago capítulo 2, verso 24: nós agradecemos a Deus pelo que fazemos e não somente pelo que nós cremos. Eu agradeço a Deus com a minha vida, com os meus atos, aquilo que eu faço. Querido, nós sabemos, nós estamos falando aqui de salvação, não é isso que eu estou falando, não estou falando aqui de obras. A salvação, ela é pela graça, a salvação é por meio da fé, a salvação não é por mérito, a salvação não é por esforço, mas, querido, como filho de Deus, você só pode agradar a Deus por meio da obediência. Por isso que qualquer ato de obediência é um ato de adoração a Deus. A obediência, ela agrada tanto a Deus, sabe por quê? Porque quando você obedece, você está provando que você ama a Deus. Jesus disse: vocês me amam, ou se vocês me amam, obedeçam aos meus mandamentos. Jesus não falou: se vocês me amam, cantem. Se vocês me amem, façam um grupo de louvor. Se você me ama, sei lá, faça jejum e oração. Jesus não falou isso não. Se você me ama, obedece. O resto tudo é consequência, tá bom? Quarto lugar, Deus sorri quando nós louvamos e damos graças a Ele continuamente. Não é uma vez por semana, não é uma vez ou outra, não é quando a giripoca pia, não é quando o piqui de Goiás acaba, né? É continuamente, é sempre. Querido, uma das melhores coisas que nós podemos receber da vida, ou na vida, é agradecimento, elogio sincero de alguém. Você gosta de receber elogio? Você gosta de receber agradecimento? É gostoso, não é? É bom? Quem gosta de receber elogio? Eu gosto. Quem gosta de receber agradecimento? Eu também gosto. Querido, Deus sorri quando nós expressamos diante dele a nossa adoração e a nossa gratidão. Adoração é tecer elogios a Deus, e Deus se encanta com isso. A vida de Noé agradou a Deus, porque Noé vivia com o coração cheio de louvor, com ação de graças. A primeira atitude de Noé, registrada lá em Gênesis capítulo 8, verso 20, quando ele desceu da arca, a primeira coisa que ele fez foi oferecer um sacrifício a Deus. Hoje eu e você, nós não precisamos mais fazer sacrifício. Jesus já foi, Jesus já se fez sacrifício no nosso lugar. Então nós não precisamos mais de sacrificar animais, mas nós devemos apresentar a Deus e oferecer a Deus sacrifício de louvor, sacrifício de gratidão, conforme diz a palavra dele. Nós devemos louvar a Deus por quem Deus é, devemos agradecer a Deus pelo que Ele tem feito, porque quando nós oferecemos louvor e ação de graças a Deus, o nosso coração também se enche de alegria. Palavra de Deus, no Salmo 68, verso 3, diz assim: os bons ficam contentes e felizes na sua presença, e cheios de alegria, quando cantam hinos a Deus. Quinto lugar, Deus sorri quando nós usamos as nossas habilidades. Essa semana nós gravamos o Pastor Pode ou Não Pode,
E o tema era se o crente pode ou não fazer vasectomia. E uma das coisas que nós entendemos ali, dando um, como que chama o negócio lá que a gente fala antes da hora? Spoiler, né? Spoiler. É que é o seguinte, a sociedade hoje, ela fala assim, olha, você vai casar, vai ter filho, mas você vai acabar com a sua vida. Ser mãe? Não! Vai ser empresária, vai ser professora, vai viajar, vai conhecer o mundo. Já escutou essa? Sim ou não? Já? Melhor, você já falou isso? Já aconselhou alguém? Ah, isso não, vai, né, curtir a vida. Já? O quê? Você já aconselhou ou já foi aconselhado? Já foi aconselhada. Vai curtir sua vida, para com isso. Já escutou essa já, João? Já aconselhou também ou não? Não. Mas essa é a cultura, é a cultura, é a sociedade. Lembra? A sociedade igual à sociedade que Noé vivia. A sociedade a qual Deus acabou, extinguiu. E aí ele começou de novo. É interessante que quando a gente olha lá em Gênesis, no começo, quando Deus cria o homem, não tinha pecado, não tinha nada. A Bíblia diz assim: Deus os abençoou, o homem e a mulher. E qual foi a bênção que Deus deu ao homem e à mulher? Sede fecundos e enchei a terra. Isso é a bênção. Aí depois, você vai ler na Bíblia, o homem pecou tudo, Deus volta lá, abençoa de novo, só que agora ele dá uma ordem. A ordem é: sede fecundos e enchei a terra e multiplicai-vos. A bênção não muda. Aí vem a sociedade agora, né? Agora lá na época de Moisés, de Noé, e aí não, aí os caras queriam fazer o que cada um queria, não sei o que, tá? O mundo entrou em caos, entrou na erupção, aí Deus veio, interviu, acabou com tudo, e tá, e agora então, olha Gênesis capítulo 9, verso de 1 a 3, Noé desce da arca, ele apresenta o sacrifício a Deus, Deus fica cheio de alegria, e agora olha só, Deus abençoou, olha a palavra, repete comigo, abençoou, fala, abençoou. Deus abençoou Noé e os seus filhos, dizendo, presta atenção na bênção, sejam férteis. O que quer dizer isso, sejam férteis? Façam neném. Tem gente que fala assim: ai pastor, mas fala de sexo na igreja. Ué, mas é a Bíblia que está falando, não sou eu. Na minha tradução, frutificai e multiplicai-vos. Frutificai e multiplicai, né? Na tradução que eu estou dizendo aqui, está dizendo assim, ó: sejam férteis, multipliquem-se, encham a terra. Isso é bênção. A Bíblia está dizendo aqui que Deus abençoou. Que negócio é esse que agora as pessoas vêm e falam assim que filho é maldição? Que casamento é maldição? Que constituir família é praga? Que Bíblia do Satanás que tem crente lendo? Porque a Bíblia do Deus de Jesus está falando que isso aqui é bênção. Deus os abençoou. Deus abençoou Noé, abençoou seus filhos, dizendo: sejam férteis, multipliquem-se, encham a terra. Todos os animais da terra tremerão de medo diante de vocês, os animais selvagens, as aves dos céus, as criaturas que se movem rente ao chão, os peixes do mar, eles estão entregues nas suas mãos, e tudo que vive, tudo que se move, servirá de alimento para vocês. Ó, aos veganos aí, ai que dó do boi, meu Deus, que ato horrível fazer churrasco de picanha. Ó, deixa eu ler a bênção de Deus aqui para os veganos, tá bom? Ó,
todos os animais, todos, cachorro não pode, é doméstico, galinha, frango, pato, coelho, boi, porco, que mais? Vaca, entendeu? Oi? Tudo que dá para fazer churrasco, tá bom? É isso que a Bíblia está dizendo, é bênção do Senhor, ó, Deus abençoou dizendo, todos os animais da terra tremerão de medo, os animais selvagens, as aves do céu, as criaturas que se movem rente ao chão, os peixes do mar, tudo está entregue na sua mão, tudo que se move servirá de alimento para vocês. Amém? Posso ouvir um glória? Oh glória! Que bênção que é isso, querido. E aí Deus falou assim também, e comam vegetais também, está aqui, vou dar para você vegetais e todas as coisas, ou seja, cara, o que é comível, coma. Sabe uma forma de fazer Deus sorrir, cara? Não é desse, agora eu sou vegano, agora eu sou não sei o quê, agora eu não sei o quê, e porque eu sou da Sociedade de Defesa dos Animais. Cara, você quer fazer Deus sorrir? Bola para frente, vida que segue, façam as coisas que foram determinadas para o ser humano fazer. Faça churrasco, faz carne de panela, cozinha no fogão a lenha, faz salada de pepino, de repolho, faz repolho refogado, faça de tudo, coma de tudo, desfrute de tudo, faça amor com a sua esposa, tenha filhos, constitua família, planta, faz horta, planta nabo, planta repolho, faz tudo que o ser humano faz. É isso que Deus quer que você faça, é isso que enche Deus de alegria, é você fazer aquilo que você foi criado para fazer, e seja quem Deus criou você para ser. Querido, pode ser que você tenha a sensação, porque de repente por algum ensino, né, que Deus só se importa com você, que Deus só se agrada de você, que Deus só fica feliz com você quando você está envolvido em atividade espiritual, quando você está lendo a Bíblia, quando você está sentado no banco da igreja, quando você vem na escola bíblica dominical, quando você está assistindo culto, quando você está orando, quando você está fazendo evangelismo pessoal, fazendo culto na praça. Pode ser que você pense que Deus não está dando importância para você quando você está comendo o seu churrasco, quando você está lá na churrascaria. Creia, querido, Deus te ama tanto, mas tanto, que Deus observa cada detalhe em cada momento que você está vivendo. Queira você esteja trabalhando, queira você esteja estudando, queira você esteja brincando, queira você esteja descansando, queira você esteja comendo, a Bíblia diz o seguinte: os passos dos justos são dirigidos pelo Senhor, e o Senhor se agrada de cada detalhe da vida deles. Para você não achar que eu estou inventando esse texto, isso está lá em Salmo 37, verso 23. Querido, com exceção do pecado, porque Deus odeia o pecado, Deus abomina o pecado, qualquer outra atitude que você faça agrada a Deus. Se você lava prato, agrada a Deus. O João, quando está consertando as máquinas agrícolas, agrada a Deus. A Suzana, quando está catando cocô de gato, agrada a Deus. A Márcia, quando está incomodada varrendo folha, agrada a Deus. A Helenita cortando cabelo, pintando unha. Você pinta unha também, Helenita? É? Fazendo manicure, pedicure, cabelo de cure, tudo agrada a Deus. A Kelly fazendo faxina, agrada a Deus.
a Márcia dando aula, as meninas, a Carol vendendo, o George lá no Banco do Povo, eu no escritório de contabilidade, todos nós agradamos a Deus, fazendo aquilo que Deus nos mandou fazer, vendendo produto da Natura, também dá para agradar a Deus, fazendo programa de computador, fazendo horta, tudo pode agradar a Deus, e tudo é para a glória de Deus. Não é só no culto de domingo à noite que você agrada a Deus, você agrada a Deus em tudo, o tempo todo. Querido, Deus modelou cada pessoa, uma por vez, e agora Deus observa tudo o que nós fazemos. Agora, querido, há uma coisa que você não agrada a Deus, e que é pecado. É quando você esconde os seus talentos, quando você esconde as suas habilidades, quando você tenta ser outra pessoa, quando você quer ser aquilo que você não é, ser quem você não é. Querido, você só pode agradar a Deus sendo você mesmo. Sempre que você despreza uma parte do seu corpo, sempre que você despreza algo que Deus te deu, como Ele te fez, você está desprezando a sabedoria e a soberania de Deus ao criá-lo. Isaías, Deus manda Isaías escrever e questiona o seguinte: um vaso de barro não pode brigar com quem o fez. O vaso jamais pergunta para o oleiro: ei, o que você está fazendo? E o vaso de barro não pode dizer para o oleiro: você não sabe fazer, você não sabe trabalhar. Quando eu e você não nos aceitamos como nós somos, nós, o vaso de barro, estamos falando para o oleiro: ei, você não sabe o que você está fazendo. A Bíblia diz: isso é inaceitável. Ah, mas Deus me fez assim, mas eu queria ser igual ao fulano. A Bíblia diz: isso é inaceitável, isso não honra a Deus, não glorifica a Deus, não faz Deus sorrir, ao contrário, isso suscita a ira de Deus. Queridos, pais não exigem que os seus filhos sejam perfeitos para amá-lo. O filho nasce e o pai ama. É assim que Deus nos ama. Deus não espera que eu e você tenhamos tantos anos de crentes. Deus nos ama. Deus preza cada detalhe do nosso desenvolvimento e do nosso crescimento espiritual. Pode ser que você esteja aqui hoje e você se deparou aí com pais rígidos, pais desagradáveis, descontente, nunca estava feliz com nada, com professor, com líder insatisfeito. Mas eu quero dizer para você que Deus não é assim, Deus não age assim. E a Bíblia diz o seguinte: Deus sabe quem você é. Deus sabe que você é incapaz de ser perfeito. Deus sabe que você é incapaz de não pecar. Mas a Bíblia diz o seguinte: Deus sabe como nós somos feitos e Deus se lembra de que nós somos pó. Querido, a palavra de Deus diz que Deus está à procura de adoradores. Deus hoje está à procura, no século 21, Deus está à procura de Noés, seja homem, seja mulher, pessoas que estejam dispostas a obedecer e viver para o prazer de Deus. O salmista, no Salmo 14, verso 2, ele diz assim: lá do céu, nesse exato momento, Deus está olhando para toda a humanidade, a fim de ver se existe alguém que tenha juízo. Deus está olhando para ver se existe uma só pessoa que o adore. Que sejamos essa pessoa, que eu seja, que você seja. A questão é:
Que atitude você vai tomar a partir de hoje, para que você possa agradar a Deus? Que atitude você vai tomar a partir de hoje, a partir disso que você aprendeu hoje, para que o agradar a Deus seja o objetivo da sua vida? Saiba, querido, que não há nada que Deus não faça para aquele que se concentra totalmente nesse objetivo: adorar a Deus e fazer Deus sorrir. Querido, considerando que Deus sabe o que é melhor para você, considerando que Deus te ama, a questão é: em que área da sua vida você precisa aprender a confiar e a depender dEle e a obedecer a Ele de maneira incondicional? Vamos ficar em pé? E lembre-se, o que agrada a Deus não são cavalos, não é cavalo forte, não é a força do cavalo, não é soldado corajoso. O que agrada a Deus são pessoas que o temem e que põem a sua esperança no amor dEle. Que Deus nos abençoe. Amém? Senhor Deus, amado Pai, obrigado, Jesus, pela Tua palavra. Obrigado, Jesus, porque nós sabemos que o Senhor falou conosco. Obrigado, Jesus, porque a Tua palavra é viva, é eficaz. Tua palavra é espada que corta dos dois lados, que penetra na nossa alma, até a divisão da alma, do espírito, das juntas e medulas, e é apta a nos fazer discernir pensamentos, intenções do coração, nos ensina, Senhor Deus, e nesta noite nós fomos ensinados. Então ajuda-nos, ó Pai, a sermos prontos a Te obedecer, em nome de Jesus, amém. Eu não vou somente escutar a Sua palavra, vou obedecer. Eu não vou somente escutar a Sua palavra, vou obedecer. Vou obedecer. Vou obedecer. Vou obedecer. Vou obedecer.
Amém, querido? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que o Senhor sorria para você e que te dê a paz. Vá em paz, no amor de Jesus. Tenha uma ótima semana, abençoada e abençoadora na presença dele. Amém?